quero começar hoje com uma pergunta bem desagradável. Se você soubesse que tem só mais uma semana de vida, você continuaria pensando como pensa, fazendo o que faz, carregando o que carrega? Duvido. E se tiver mesmo só mais uma semana? Ninguém sabe qual é o dia que o contrato acaba, ninguém sabe com certeza que vai morrer velhinho, ninguém tem certeza que os seus também vão durar muito tempo ainda. Porque a vida ela é tão efêmera, ela é tão delicada. Estar vivo nessa terra é um milagre, porque são tantos riscos que vocês correm todos os dias. É no trânsito, é na área da saúde, é tanta coisa que pode acontecer que é um milagre vocês estarem vivos. E como se tem pouca consciência disso, né? Como se dá pouco valor a isso. Mas pensem nesse caminho sem peso, sem ser uma coisa tétrica, mas é uma possibilidade real. E se daqui a uma semana vocês desencarnarem, tem só uma semana, tem bastante coisa para resolver, não tem? Tem bastante lixo para deixar no chão, não tem? Tem bastante peso do passado que ainda atrapalha a caminhada, que dá para ficar no chão, não dá? Para que essa uma semana seja bem aproveitada, se vocês soubessem com antecedência. Mas vocês não sabem. E por não saberem, cada dia é precioso, porque cada dia pode ser o último. Pensem em todas as pessoas que já partiram, não aquelas que atravessaram doenças, porque ali é meio que uma tristeza anunciada, uma possibilidade mais concreta. Mas pensem naqueles que partiram repentinamente, por causas as mais diversas. Ela não sabia que aquele ia ser o último dia, vocês também não sabiam que aquele ia ser o último encontro. E todo dia essa é uma realidade que se impõe. Cada despedida na porta, na saída para o trabalho, para uma viagem, para uma ida na esquina, pode ser a última despedida. E se há um hábito da pessoa sair pela porta e não se despedir, quem está dentro também não buscar um carinho, uma bênção, esse vai ser o último encontro. Essas vão ser as últimas palavras ou o silêncio. É preciso abençoar quem está saindo de casa para qualquer coisa. É preciso agradecer a volta dessa pessoa todos os dias, que podia não ter voltado. É preciso validar a vida de quem vocês amam. É preciso validar a sua própria vida. Se perde tanto tempo com coisas inúteis, com ruminações de um passado que já passou, com emoções que não levam a lugar nenhum, colocando no altar da sua mente, do seu coração, as pessoas que vocês têm desafetos. Sim, é no altar de vocês que estão essas pessoas, porque elas são alvo da energia de vocês, dos pensamentos de vocês. E nesse altar só pode estar as pessoas que vocês amam. A energia de vocês tem que ser direcionada para quem vocês amam, não para as pessoas de quem vocês têm desafetos. E não interessa se você tem razão ou não de sentir o que sente. Não interessa. É no seu altar que aquela pessoa está. E ela não merece estar ali. Ela não merece receber a energia de vocês dessa maneira. Ela não merece que você fique triste ou com raiva por causa dela. Ela nem sabe o que você pensa, o que você sente. E você está lá, alimentando uma coisa sozinho. A gente fala que você toma o veneno esperando que o outro morra. É isso que a pessoa magoada, rancorosa, raivosa faz todos os dias. Segura o carvão para jogar no outro, mas a mão que queima é a sua. O outro nem fica sabendo. A vida é muito delicada. Todos os dias nesse país, e vamos falar desse, muitas pessoas morrem. Assassinadas por acidente, por doença, ou mal-estar súbito, afogadas, queimadas, de todas as formas. Todos os dias, muita gente desencarna nesse país, que vive em paz. Vocês imaginem nos outros países que estão em conflito, ou que estão em extrema miséria,
os números disso. A vida é muito delicada, ela é muito efêmera e é preciso viver com essa consciência. E viver com a consciência de que não há garantias de que vocês vão viver até os 90 anos. E que aí tem tempo para tudo. Para pedir perdão, para perdoar, para dizer que ama, para resolver pendência, para realizar os sonhos, para ter coragem de tomar as atitudes que não toma. Tem tempo. E se não tiver? Aí desencarna, leva um susto quando toma consciência, porque descobre que perdeu tempo e essa oportunidade não vai voltar. Olha que triste. Tanta gente desencarnada vive isso, vocês não fazem ideia. E esses alertas que nós damos aqui, repetidos, tem quase todas as palestras, chato, né? Ouvir de novo esse mesmo assunto, mas é porque é importante que a gente martele essa tecla, que as pessoas devagar vão tomando consciência de que é preciso viver diferente. É preciso pensar diferente, porque a vida passa rápido, até para aqueles que vão viver muitos anos. Pergunte às cabeças brancas do ambiente se sentiram o tempo passar. Não sentiram. Passa muito rápido. Às vezes dá a impressão que saiu do corpo para dar uma voltinha, quando voltou já tinham passado 10 anos. Passa muito rápido. E ainda tem, no meio do caminho, essa possibilidade do desencarne, né? Antes do que gostariam que fosse. Vivam melhor, vivam com mais consciência, deixem para lá as coisas chatas, deixem para lá essas questões, essas picuinhas de relacionamento familiar, com amigo, com ambiente de trabalho, deixe para lá. Porque todo o estresse que é gerado nessa alimentação de emoções densas, ele tem uma ação física, biológica muito forte. Ele adoece o corpo e ainda vai te criar mais um problema e uma despesa. Quando, há milênios atrás, um filósofo falou que mente sã, corpo são, já era uma verdade naquela época e continua sendo. Porque as pessoas mais saudáveis são aquelas que têm a mente mais equilibrada, mais regulada, que realmente entendem que a vida é o hoje e o agora, e que o que pode ser feito é daqui para frente, e daqui para trás não há o que fazer mais. E essas pessoas vivem mais serenas. Elas têm desejos, elas têm sonhos, mas elas não vivem para isso. Elas não se angustiam com o que falta, elas vivem bem com o que têm, querendo mais, e é um direito, mas não adianta querer se angustiar por não ter e não fazer nada para realizar o que deseja. E não realiza porque depende de decisões difíceis, que aí a falta de coragem não deixa tomar, e vai num torvelinho de vida ruim, triste, frustrada, e o tempo passando. E a possibilidade de desencarne a cada dia se apresentando, e o tempo sendo desperdiçado. Nós vivemos hoje um momento muito delicado da vida do planeta inteiro. E é importante olhar para o que está acontecendo lá fora e com tudo que pode acontecer aqui dentro desse país, porque esse é um ano delicado também aqui, não com medo, não com sofrimento, mas olhar para tudo isso com a consciência de que está tão difícil, está tão delicado esse momento, que eu preciso viver bem, eu preciso aproveitar a paz, eu preciso aproveitar o meu dia, as minhas pessoas queridas, eu preciso aproveitar o meu trabalho, que eu goste ou não goste, mas é dali que vem o dinheiro que me possibilita serviços que vêm a favor do meu bem-estar e dos meus. Eu preciso aproveitar os amigos, esse lugar maravilhoso, divino onde vocês vivem. Eu preciso aproveitar, porque não sei quanto tempo terei. Essa consciência, mais do que nunca, é necessária. Se sentir em paz com o que tem, usufruir do que tem, enquanto o que vocês almejam não chega, usufruir do que tem, agradecer o que tem. Todos aqui nesse ambiente têm muito mais que a maior parte das pessoas desse planeta,
A água da torneira, a luz que acende num botão, a possibilidade de deslocamento fácil, o alimento da mesa, os armários abastecidos, a geladeira com alimento, a cama, a coberta, o travesseiro, o silêncio, o amor, a saúde e tantas outras pequenas coisas que fazem uma vida ser farta. Porque não pensem que esse sentimento de fartura, de alegria, de bem-estar depende do que é material, depende do que vai dentro. Senão, como a gente fala sempre aqui, os ricos seriam sempre muito felizes e os pobres sempre muito tristes, e não é verdade. Então é uma situação interna, é uma criação de bem-estar, de satisfação, de gratidão e de urgência de vida, e de urgência de viver, e viver bem, e viver em paz, e se bastar para não ter tanta expectativa sobre os outros, se validar para não esperar tanto a validação dos outros, se amar para não depender do amor que vem de fora, aprender a se regular sozinho para não depender de alguém que o escute, lembrar que cada um daqui, da casa de vocês, do seu círculo de amizades, do seu meio de trabalho, estão na mesma luta. Também tem suas questões, tem seus momentos, tem suas dificuldades, tem suas frustrações, tem suas expectativas frustradas. Estão todos na mesma batalha. E esse olhar de compreensão e compaixão para o outro também faz a vida ser mais fácil. Porque parece que todos têm que olhar para você, entender você, suprir suas necessidades, saber o que você quer, ainda que você não fale, mas as pessoas têm a obrigação de saber. E a vida tem que te abastecer. E você é o alecrim dourado, Jesus. Todos vieram para a Terra, para esse planeta escola, com uma lista de questões internas a serem resolvidas, polidas, melhoradas. Nenhum vai sair da Terra com essa lista zerada. Mas é uma grande oportunidade de exercitar. E ao invés de reclamar de A, de B, de C, que são pessoas que irritam, que incomodam, que cutucam, que desafiam, e gerar esse sentimento de revolta e de raiva e de tristeza, de mágoa, olhar para essas pessoas que estão só ali na sua vida para te exercitar. Elas estão vivendo as mesmas coisas, porque muitas vezes você também faz as mesmas coisas com essas pessoas. É preciso olhar para essas relações como exercício de melhora daquilo que você veio corrigir. Porque não adianta a vida ensinar matemática se nunca colocar na frente de vocês uma continha para saber se vocês entenderam a mecânica. E o que a vida mais faz é isso, apresentar situações dentro daquilo que você se dispôs a corrigir. E eu não estou falando de karma, de coisas, eu estou falando de questões internas. O excesso de raiva, o excesso de mágoa, aquelas pessoas que não esquecem nada, que se orgulham de ter memória de elefante. Eu tenho pena, porque o que passou, passou, ficar relembrando aquilo só vai ocupar espaço na mente e não há espaço para o novo, para a renovação. Então, olhem para essas pessoas de quem vocês tanto reclamam com agradecimento. São instrumentos que a vida aproximou para que você exercite aquilo que você se dispôs a melhorar. Elas não nasceram para te incomodar, porque você não é o centro do universo. Elas vieram também resolver suas questões. E por uma questão de logística, vamos juntar esse com esse, vamos aproximar aqui, porque aí um exercita o outro e vamos ver o que acontece. Essa leveza que esse olhar traz também facilita muito a vida. E numa partida repentina, vocês vão ter menos emoções densas a levar para outro plano. Vão sair mais leves, vão viver mais leves, vão deixar boas lembranças, que não é aquela pessoa briguenta, rabugenta, reclamona, que tem gente que vai se sentir aliviado quando partir. Não queiram ser essa pessoa.
que deixem saudade, que deixem boas lembranças, que as pessoas riam muito quando se lembram de você, das coisas que você fazia, como pensava, que falava, das coisas bonitas que fez, que falou, que deixou, da forma como tratou as outras pessoas. Queiram ser as pessoas que deixam saudade e não alívio. Isso também faz a vida ficar mais fácil, mais leve. E não esqueça, todo dia pode ser o último da sua vida e da vida de quem vocês amam. E não adianta pensar nisso no velório de ninguém. Acabou, é tarde. Tem que ser antes. Também não precisa ser numa cama de hospital, tem que ser antes. Não desperdicem a oportunidade de ouro que é acordar de manhã e ter um dia pela frente. Porque um dia, esse dia vai ser o último. Então vamos viver aproveitando esse presente, que tem o nome de presente porque é um presente, que é o hoje, que é o único momento da vida onde se pode fazer alguma coisa. O da frente não chegou ainda, o de trás já foi, é hoje. Levem isso no coração e tentem fazer esse exercício todo dia. Se eu soubesse que eu teria só mais uma semana, como é que eu agiria a partir de hoje? Vocês vão resolver a vida de vocês com isso. E eu deixo esse desafio. Fiquem na paz, uma ótima noite e boas reflexões.